Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, tem uma linda história, que fala quando dois dos discípulos estavam indo para uma cidade que ficava aproximadamente a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Isso foi logo depois que Jesus havia ressuscitado. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, tudo que tinha acontecido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou com eles. Olha só, e eles estavam indo, caminhando. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, a que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, diz que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e eles chegaram lá na cidade, e eles foram entrar no caminho que ia para a cidade deles. E Jesus, então, fez que ia mais para frente um pouquinho. E sabe o que eles disseram? E eles falaram para ele, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou, então, aceitou o convite e foi lá na casa deles para passar a noite ali com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e abençoou, partiu e deu para eles. Então, os olhos deles se abriram. Olha só. E conheceram, e então Jesus desapareceu. E disseram um para o outro. Ficaram conversando e disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e foram novamente para Jerusalém. E acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir o pão. Então essa é uma linda história, olha só, que é para ser contada assim, interagindo, como falei, vocês podem fazer um caminho, muitas árvores e estar contando aí essa linda história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Fiquem na paz do Senhor.